Nação, neste vídeo vamos mergulhar nas últimas novidades do mercado da bola do Flamengo. Temos ótimas notícias para compartilhar com vocês que vão deixar qualquer torcedor de coração acelerado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e, é claro, um grande agradecimento ao Fabrício Lopes do canal Resenha Rubro Negra e o Flazoeiro. Link na descrição para vocês conferirem o conteúdo deles também. Valeu? Vamos pro vídeo. Plantão urgente, porque a informação que saiu é que o Flamengo acaba de se acertar com o Danilo. A informação que saiu agora, inclusive, no Globo Esporte, é que o Mengão se acertou com o Danilo, que vai assinar um pré-contrato, vai assinar, na verdade, a rescisão de contrato lá com a Juventus. A notícia acabou de sair agora, tem 10 minutos mais ou menos, o Caê Mota, que trouxe ela no Globo Esporte, e a notícia diz assim, ó: Danilo se acerta com o Flamengo e assina rescisão com a Juventus na próxima semana para viajar para o Brasil. O clube e o jogador já alinharam as expectativas e as questões financeiras, restando apenas as questões burocráticas para assinar 2 anos de contrato. O clube e o jogador alinharam as expectativas, as questões financeiras, restando apenas as questões burocráticas para assinar por 2 anos o acordo com O acordo com o time italiano também já está costurado, ou seja, o Flamengo, o Danilo, já chegou a um acordo com a Juventus. Inclusive, eu fiz um vídeo ainda agora e eu falei sobre isso. Eu falei, o Flamengo, o Danilo deve fazer amanhã a sua última partida com a camisa da Juventus. O jogo vai ser contra o Napoli. Eu falei, deve ser o último jogo do Danilo com a camisa da Juve. Ele deve jogar essa partida e se transferir para o Mengão e vai se concretizando aquilo que foi falado no vídeo de agora de tarde. Aí tá aqui, Danilo está por detalhes burocráticos para ser jogador do Flamengo. As negociações avançaram nas últimas 48 horas, todas as questões relevantes já foram definidas, desde alinhamento de expectativa para a importância no dia a dia até a parte financeira, ou seja, questão salarial, questão de quanto vai ganhar o Danilo. Tudo isso já foi resolvido entre o Flamengo e o jogador. A rescisão com a Juventus será assinada na próxima semana para o jogador viajar para o Brasil. As partes envolvidas na negociação definem apenas questões burocráticas. Adiam a conclusão. A rescisão com a Juventus já estava definida há alguns dias. E despedida do acerto do Danilo com um novo... E dependia, na verdade, do acerto do Danilo com um novo clube para ser oficializada. A velha senhora encara o Napoli neste sábado pelo italiano e a tendência é que o distrato seja assinado logo no início da semana. Como a gente falou, a tendência é que o Danilo ele jogue amanhã contra o Napoli e depois ele já assine a rescisão do contrato. Ele que tinha mais 5 meses aí pela frente de contrato com a Juventus, agora assinando aí a rescisão, ele sai e vai para... E viria aí para o Mengão. Em conversa com a família, Danilo entendeu que era o momento de voltar para casa e que o Flamengo era o destino ideal, emocional e esportivamente. A disputa do Mundial, da Libertadores e a estrutura a estrutura pesaram na disputa com o Santos. O processo de convencimento do Flamengo foi mais pelo coração e pelas possibilidades esportivas, juntamente com a relevância do elenco. Só nos últimos dias foram discutidos os valores e Danilo deixou claro que esse não seria um empecilho. Ou seja, o Danilo está vindo para o Flamengo não somente pela questão financeira, ele está vindo para o Flamengo também pela estrutura que o Flamengo tem para poder jogar uma Libertadores, para poder jogar um Mundial de Clubes, para poder... outras questões também, outros objetivos também do jogador. Sobre o Vitão, pessoal, o Flamengo realmente deseja o Vitão, o técnico Felipe Luiz aprovou o Vitão. O diretor técnico, José Boto, já trabalhou com o Vitão. Como vocês sabem, já falamos aqui inúmeras vezes, e sabe da índole do atleta. Do lado de lá, o Vitão sabe da índole do José Boto, confia muito no trabalho do José Boto, a família do Vitão confia muito no trabalho do José Boto, e, portanto, as coisas no Internacional de Porto Alegre estão cada vez mais apertadas no sentido de o Vitão querer estar no Flamengo e estar trabalhando para estar no Flamengo. Mudou alguma coisa? Vamos lá. A informação que eu trouxe ontem para vocês é que o Internacional de Porto Alegre gostaria de ter uma proposta maior do que a que o Flamengo fez, girando, por exemplo, ali na casa dos 10 milhões de euros, mais o perdão da dívida pelo Thiago Maia, mais um jogador. O que não está claro ainda para o Flamengo é justamente esse mais um jogador. Porque, obviamente, dependendo do jogador que o Internacional de Porto Alegre sugerir ao Flamengo, o valor que o Flamengo vai pagar ao Inter vai mudar. Por exemplo, se for escolhido o Alan, o valor
vai ser, por exemplo, 8 milhões de euros. Se for escolhido o Lohan, o valor vai ser 0 e não tem que voltar nada. Se der bobeira, o Inter tem que voltar ao Flamengo. Estão entendendo a concatenização da situação? Pois é, por aí. Só que o Inter só vai dar o parecer dele sobre o Vitão depois da reunião que o Inter tiver com o Vitão. Que, assim, a princípio a informação que a gente tinha é que aconteceria até hoje. Mas agora parece que vai acontecer ali ou no final de semana ou no começo da próxima semana. O Inter tenta ganhar tempo para poder ganhar armas para convencer o Vitão a ficar super normal numa negociação desse tamanho, tá? Então, o Flamengo, para tentar uma proposta nova sobre o Vitão, precisa saber daquilo que o Internacional de Porto Alegre pensa, daquilo que o Vitão já colocou para o Internacional de Porto Alegre, para só então poder fazer a proposta para o Inter. Então nós não temos mais novidades. Sobre o Jorginho, nada mudou. A mesma situação do vídeo de ontem é a de hoje. O Flamengo segue tentando a contratação do volante. O volante é uma oportunidade de mercado muito boa, mas o Flamengo vai dar uma distanciada, porque afinal de contas o Jorginho não recebeu proposta de lugar nenhum, nem do Palmeiras, nem de lugar nenhum. O Arsenal, que vinha dizendo que poderia renovar o seu contrato por mais uma temporada, não fez proposta por ele. Então o Flamengo entende o seguinte, que se o Arsenal não fez proposta de renovação contratual, o Jorginho vai acabar caindo na real que ele só tem o Flamengo desejando. A proposta do Flamengo e os valores do Flamengo são os melhores que ele vai encontrar no mercado e ele vai mais dia menos dia entender que se ele ainda quiser disputar grandes títulos, se ele ainda quiser ser importante para um clube, o caminho dele é o Flamengo. O Arsenal de Mikel Arteta ainda não fez proposta para ele renovar o contrato dele. Então ele está entre a cruz e a caveirinha, esperando um contrato tão sonhado vir. Se o contrato não vier, ele só vai ter o Flamengo e é justamente isso que o Flamengo espera. Que ele veja que ele só tem o Flamengo, caia na real e acabe cedendo para vir para o Flamengo, porque afinal de contas a torcida o recebeu muito bem, o Flamengo o recebeu muito bem e se ele não fizer nenhuma bobagem e der preferência ao Flamengo, as portas estão abertas. Sobre Danilo, pessoal. O Danilo começou uma série de postagens onde ele se despede dos amigos dele da época de Juventus. Uma coisa muito interessante que saiu hoje e que a gente apurou verificando como verdadeiro é que o que eu falei para vocês era verdade. A Juventus não vai fazer a rescisão do Danilo enquanto o jogo contra o Napoli não acontecer. Isso eu falei para vocês há mais de uma semana, tá? Primeiro lugar que vocês viram isso foi aqui. Se vocês viram em outro lugar primeiro é porque vocês não vieram primeiro aqui. Aí o problema é de vocês, tá ligado? Pois é, vamos lá. Por que a Juventus não fez a rescisão contratual ainda com o Danilo? Porque a Juventus não quer cair no erro ou no problema do Danilo ir para o Napoli antes do clássico Napoli-Juventus. A Juventus quer liberar o Danilo só após o clássico acontecer. O Danilo deu a palavra para a Juventus que não vai jogar no Nápoles. Ok, sabe o que isso levou? Essa palavra do Danilo de que não vai jogar no Nápoles levou a Juventus a tomar uma decisão muito importante com relação aos planos do Flamengo. A Juventus falou pro Danilo, ok, então vamos colocar a coisa de uma maneira bem séria e bem profissional e bem honesta. Danilo, você vai ter sua rescisão desde que você não saia pro Napoli. Se você quiser sair pro Napoli, o Napoli vai ter que pagar uma grana aqui. Fechou? Fechou. Se você sair para o Flamengo ou para outro clube que não seja o Napoli e que não seja nenhum clube da Liga Italiana, da Série A, você pode sair de graça. Fechou? Fechou. O Danilo deu a palavra dele para o Juventus que vai assinar com o Flamengo. Portanto, o Danilo começou as despedidas dele e em, no máximo, 48, 72 horas, estará liberado da Juventus. E se ele tiver caráter, que é o que ele mostrou ao longo da carreira inteira, ele será jogador do Flamengo. Portanto, meus amigos, o Flamengo tem o seu segundo reforço. Nação, o Flamengo quer muito contratar o Jorginho, mas a negociação está complicada por causa do alto valor que ele está pedindo. Mas já disse que gostaria de jogar no Brasil, e isso dá uma esperança ao Flamengo. Já o Internacional decidiu não negociar o Vitão com o Flamengo, porque quer manter suas principais peças na defesa, especialmente depois da lesão grave de Bruno Gomes. Então, Vitão vai ficar no Inter, pelo menos até o final desse ano. A contratação do Danilo, né, cara, o zagueiro aí, que está chegando no Mengão, está confirmada. Ele vai ser uma edição importante, né, para o nosso time na temporada 2025. E vai dar tudo certo aí com esses reforços que vão chegar aí, vão vir outros, tomara que cheguem outros aí para complementar e o time ficar aí, ó, muito mais fortalecido do que já está. Então, nação, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva, dê seu like, compartilhe e comenta, porque é muito importante para o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.